Oi pessoal, como vocês estão? Mais uma aulinha aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar sobre fotossíntese, tá? O que seria a fotossíntese, né? A gente sabe que a fotossíntese, ele é o processo pelo qual, né, os autótrofos obtêm seu próprio alimento. Mas qual a importância desse processo, como é que ele ocorre, é o que a gente vai falar hoje na aula. Eu sei que é um assunto um pouquinho complicado, mas eu espero que eu consiga explicar de uma forma mais simples para vocês, tá bom? Bom, a fotossíntese, ela é um processo fotoquímico que consiste na produção de energia através da luz solar e fixação do carbono, né, proveniente aí da atmosfera, através da respiração dos seres vivos e outros seres vivos, né, de animais como nós, e da água, tá certo? Aí, como forma disso, com a obtenção de resultado dessa reação aí, a gente vai obter oxigênio e as plantas vão obter o alimento dela, a glicose. Ela vai ocorrer em tecidos ricos em cloroplasto, né? Sendo um dos tecidos mais ativos aí o parênquima clorofiliano das folhas. Então, a parte da planta, por exemplo, que vai ter maior quantidade de clorofila aí são as folhas, tá? Ela pode ser resumida como um processo de transformação, tá, da energia luminosa em energia química. E esse termo fotossíntese significa isso, síntese da luz. A fotossíntese é importantíssima na alimentação, pois ela é base da cadeia alimentar, né, dos seres vivos, e também na produção de oxigênio, né? Embora não sejam as plantas, né, as que produzem maior quantidade de oxigênio, e sim as algas, mas também as algas que fazem fotossíntese, tá? Bom, esse oxigênio, ele vai vir da hidrólise, ou seja, da quebra da molécula da água. E essa clorofila é um pigmento, tá? Que vai ter lá nos cloroplastos, e ela absorve bem a cor, tá? Ela absorve bem o vermelho e o azul, né, emitidos lá pela luz solar, e por conta disso ela vai refletir mais a cor verde, tá? Por isso essa coloração verde aí das folhas. Em resumo, a fotossíntese, ela tem duas etapas: a fase clara, que vai ocorrer na membrana dos tilacoides, lá nos cloroplastos, e a fase escura ou química, que vai ocorrer no estroma do cloroplasto. Bom, as plantas, as algas, as cianobactérias e algumas bactérias realizam fotossíntese, tá? E por conta disso elas são denominadas seres clorofilados. Isso porque apresenta um pigmento, né, essencial, que é a clorofila, tá? Mas outros pigmentos também fazem parte desse processo, como os carotenoides e as ficobilinas. A luz solar que é absorvida, ela vai apresentar aí duas funções básicas, que é impulsionar a transferência de elétrons, tá, na cadeia transportadora de elétrons da membrana, e gerar um gradiente de prótons necessário para a formação de ATP. Essa reação química que ocorre, a gente pode resumir aí da maneira mais simples assim: gás carbônico, a planta precisa de gás carbônico, água, absorve a luz, transforma isso em glicose e oxigênio, tá? Importância aí da fotossíntese. Como eu falei no início, ela é importante, pois faz parte da base da cadeia alimentar, né, dos seres vivos. Também vai produzir aí oxigênio. É um processo básico de transformação de energia na biosfera. Vai promover a captura do gás carbônico atmosférico e conduzir o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Então, a fotossíntese é primordial, é muito importante para a vida. Vamos às etapas da fotossíntese. Como eu falei, a fotossíntese, ela é dividida em duas etapas, tá? A fase clara e a fase escura, tá? Essa fase clara também pode ser chamada de
fotoquímica ou luminosa, tá? Ela vai ocorrer aí na membrana dos tilacoides, tá? Que é isso aqui, ó, gente. Esses feitos moedinhas aqui, tá? Que tem dentro do cloroplasto. Aí essas reações que vão ocorrer aqui com a presença de luz, vai acontecer aqui nessa membrana. Por isso que também é chamada de fotossistemas, tá? Na região que a gente vai chamar de fotossistemas. Então, qual a função aí dessa fase clara? Ela vai absorver luz, tá? Um resumozinho dela. Ela vai absorver luz, vai quebrar, absorver luz, ela vai quebrar essa molécula de água aqui, aí vai liberar oxigênio, tá? E vai produzir, certo? Com a captura de prótons, né? De elétrons, ela vai produzir o ATP, certo? E o NADPH. Esse é o resultado, tá? Da fase clara, certo? ATP, gente, é uma molécula, tá? Energética. A gente vê nas aulas de metabolismo celular. E NADPH, ele é responsável por carregar elétrons ricos em energia, certo? Os fotossistemas são dois tipos, tá? Tem o fotossistema 1 e o 2. Essa numeração aí é de acordo com a ordem que foi descoberta. Mas a ordem que o processo ocorre, primeiro vai ocorrer o fotossistema 2 para o fotossistema 1, tá certo? Então, no fotossistema 1, ele vai conter um centro de reação P700, que absorve preferencialmente a luz de comprimento de onda de 700 nanômetros, tá? Esse é o potencial de absorção de energia. Já o fotossistema 2, ele tem esse potencial de 680, tá? Nanômetros. Aí, esses fotossistemas, eles são unidades dos cloroplastos que estão inseridas lá a clorofila A, B e carotenoides. Não é só a clorofila que participa dessas reações, outros carotenoides também. Aí, nesses fotossistemas, a gente pode observar porções denominadas como complexo antena. E para que serve esse complexo antena? Essas antenas, elas vão ajudar a receber os elétrons, a captar os elétrons e excitar os elétrons, para eles percorrerem essa cadeia transportadora aqui na membrana, certo? No complexo de antena são encontradas moléculas de pigmento que vão captar a energia luminosa e vão levar aos centros de reação, tá? Vai ser um local rico em proteína e clorofila que vai ajudar nesse processo de transporte e captura, né, dos prótons. Aí, nesse processo de captura dos prótons, né, só para voltar aqui, a gente vai ter, no decorrer desse caminho aqui, a formação do ATP e do NADPH, tá? Bom, essa etapa, depois dessa etapa, tá? Que a gente viu primeiro, vai vir a etapa, continuando aí a etapa da fase clara, a gente vai ter a fotofosforilação, que é basicamente a adição de fósforo no ADP, né? Os elétrons, eles vão caminhando aqui pela membrana, mas vai ser adicionado, certo? Fósforo na molécula de ATP para formar a molécula de resultado, né, que é o ATP. Aí, no momento em que um fóton de luz ele vai ser capturado, aí as moléculas antenas dos fotossistemas, né, 2 em 1, é transferida a energia que é encontrada, sempre transferindo energia aqui. Aí, quando o fóton atinge a clorofila, ela torna-se energizada e libera elétrons, que vão passar em diferentes receptores e vão formar, e vão quebrar, né, água, vão formar água, ATP e NADPH, tá? Aí ocorre duas etapas aí, né, subetapas, que é a fosforilização acíclica, em que os elétrons que foram liberados aqui pela clorofila nos fotossistemas, eles não retornam, tá? Para o fotossistema. Eles produzem ATP, NADPH e C. Já a cíclica, eles retornam, tá? Para o fotossistema,
para continuar, né, os elétrons, né, excitar os elétrons, né, para que continue formando não só ATP, mas essa energia, esse fluxo, para reabastecer esse fluxo de elétrons aí. Fotólise da água é a parte em que vai consistir a quebra da molécula da água, tá? Pela energia do sol. Aí os elétrons que são liberados aí por essa quebra, né, vão continuar abastecendo aí o fotossistema, certo? Aí assim essa molécula doadora, no final aí da água, que é doadora, ela vai ajudar aí o ATP e o NADPH que são formados, eles vão colaborar com a formação da glicose e a absorção do gás carbônico na fase escura, certo? Na fase química, que é a que a gente vai ver em seguida. Mas, resumindo aí, qual é o objetivo da fase clara, né? É formar ATP, formar NADPH, que vão ser usados na fase escura, tá? Para poder absorver gás carbônico e aí formar também a glicose. E a quebra da água para liberar o oxigênio. Fase escura. Nessa fase a gente chama de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Ela pode ocorrer na ausência na presença de luz também. Ela precisa, tanto essa fase quanto a outra fase, né, a fase clara e a fase escura, ambas dependem da luz, porque a fase escura depende dos elétrons que estão sendo energizados lá na fase clara. Então, um depende da outra, depende da luz, tá? Então, durante essa fase, a glicose vai ser formada a partir do gás carbônico, e quando a fase luminosa fornece energia para a fase escura, aí vai acontecer a fixação do carbono. Como é que ocorre aí a fixação do carbono, né? Cada volta, certo, do ciclo aqui de Calvin, né, vai ter aqui a fixação do carbono, vai formar aqui vai ter essa molécula de Rubi, que a gente chama, tá, rubisco, que ela é essencial aqui para a formação de ATP. Cada volta vai ser realizado 2 voltas para poder formar a glicose. Então, a cada volta do ciclo de uma molécula de CO2, certo? Ela vai ser uma molécula de gás carbônico, ela é condicionada, tá bom? Então, nesse fotossistema 2 é que vai converter, né, a luz em energia química. O fotossistema 2 é um elétron está energizado, tá? Após a quebra da água e liberação do oxigênio. Aí o que é que vai acontecer? Esses elétrons, enquanto isso, vão ficar produzindo ATP até chegar, certo? A ter uma volta completa desse ciclo. Então, a cada volta do ciclo, uma molécula desse gás carbônico é adicionada. Porém, são necessárias cerca de 6 voltas completas para produzir 2 moléculas de gliceraldeído e uma molécula de glicose. Então, 6 moléculas de ribulose, que é essa proteína aqui, com 5 carbonos, vão se unir a 6 moléculas de gás carbônico, produzindo 12 moléculas de pegal, tá? Que a gente chama. Aí vamos produzir os compostos orgânicos, certo? Até a produção de glicose. Esse processo aqui que ocorre é cíclico, tá? Sem quebra, tá, da água. Então, nessa etapa aqui, o gás carbônico, mais ATP, mais esse ciclo molecular orgânico, mais um rubisco, que é a enzima que vai atuar na ribulose, vão dar 2 voltas para produzir a glicose. Sempre vai ocorrer isso aqui, tá? Para a produção da glicose. Bom, regeneração aí da ribulose de fosfato. Dessas 12 moléculas de aldeído que foram, né, sofreram lá regeneração, 10 vão se combinar entre si para formar essa rubisco. Aí as 2 moléculas de aldeído que sobram vão servir para dar início à síntese de amido e outros componentes celulares. Aí a glicose, que é produzida no final dessa etapa aí da fotossíntese,
ela é quebrada e a energia liberada vai permitir a realização do metabolismo celular, tá, da planta. Aí o processo de quebra dessa glicose vai ser na respiração celular, porque as plantas, gente, as algas, seres clorofilados também respiram, tá? Eles realizam fotossíntese, mas também utilizam oxigênio. Eles liberam oxigênio na fotossíntese, mas utilizam também oxigênio no seu processo de respiração, tá certo? Então, pra gente tentar resumir aqui, né? Essa aqui é a equação, tá? Final da fotossíntese. Eu tenho um gás carbônico, água, luz, vou formar uma molécula de glicose, mais água, mais oxigênio, que é liberado. Esse oxigênio, lembrando, vem da quebra da hidrólise da água, tá? No início do processo. Aí, vamos dar uma resumida. A luz é absorvida pelos fotossistemas. Na fase clara, aqui é o fotossistema, né? Vai ter os fotossistemas. Na fase clara, a gente vai ter quebra da hidrólise, né? Da água, quebra da molécula da água, liberação do oxigênio. Vamos ter formação de ATP e NADPH, tá? Esse ATP e NADPH vão ser usados aqui na fase escura para absorver gás carbônico. Para continuar energizando, vai ocorrer aquele ciclo, né? Aí o ADP volta para cá com o NAD para continuar fornecendo elétrons para essa fase escura aqui, até que se completa as duas voltas e assim se forma a glicose, tá bom? Bom, gente, eu espero que tenha conseguido aí mostrar alguma coisa a vocês. Lembrando, né, a fase clara e a fase escura, uma depende da outra, elas ocorrem também simultaneamente, certo? Não é porque a fase escura vai ocorrer só na escura, não. A fase escura também depende da luz, tá? A função principal aí da fase clara, do início, é quebrar água, a molécula da água, liberar oxigênio, formar ATP e NADPH. E a fase escura, a fotoquímica, é a fixação do gás carbônico e formação da glicose, certo? Bom, esse é o resuminho que eu tinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que eu não tenha complicado muito a cabecinha de vocês. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.